Eu faço uma breve história do desenho de humor, comparando com a câmera fotográfica, que é o seguinte: se você foca no infinito, se você pega temas universais, aí você tem o que se chama cartoon, ou desenho de humor propriamente dito, que é a piada do náufrago, a piada da bomba atômica, uma coisa que pode ser entendida em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, geralmente não tem texto, é universal, tal. Esse é o foco no infinito, é o cartoon. Se você pega o plano americano, o plano médio, aí você tem uma realidade determinada com figuras determinadas, aí é a charge, né? Porque só quem vive aquela realidade política vai entender, vai conhecer aqueles personagens e tal. E se você dá um close, aí você tem a caricatura, que ela vai ser tanto mais universal quanto mais conhecida for a cara da pessoa. O meu avô materno era um pintor amador e fazia caricatura dos amigos e tal. Então nós começamos a nos interessar por caricatura através dele. E aí começamos a fazer caricatura dele, dos amigos dele. Era caçador, gostava de caçar e tal, então tinha uma turma engraçada. E aí começamos a fazer da família, dos professores, e aí não paramos mais, né? O que se costuma dizer é que o desenhista, todo mundo desenha. E o desenhista é o cara que continua desenhando, né? Ele não para. Eu acho que esse negócio da gente não ter descoberto outra coisa para fazer além de desenhar está um pouco ligado também ao fato da gente ser gêmeos, né? Porque para a gente ficar quieto, minha tia, minha avó, ela comprava um monte de cadernos e lápis e tal, e deixava a gente numa sala desenhando, e nós ficávamos desenhando assim um em frente ao outro, e aventuras, né? Eram grandes filmes de faroeste, de aventuras submarinas e tal. Então era mais ou menos um moto contínuo de desenho. A gente não parou mais. E aí nesses desenhos que a gente fazia de professores e tal, um colega de escola era irmão de um jornalista que ia começar como chefe de reportagem da Folha da Tarde em São Paulo. E aí essa geração daqui do Ziraldo, Milor, Jaguar e tal, já tinha feito um nome no desenho de humor. E todo mundo queria ter um Ziraldo, um Cláudios, um Jaguar e tal no seu jornal. E aí começaram a procurar, e eu comecei a trabalhar na Folha da Tarde com 17 para 18 anos, em 68. Assim, os caras estavam procurando um desenhista para fazer o que essa geração daqui fazia, né? E aí comecei, eu tinha nessa época 17 anos e eu sempre, desde os 14, que eu pensava o que eu podia fazer na vida. Eu pensava, bom, eu precisava arrumar um emprego, mas tinha que ser um emprego para trabalhar 2 horas por dia. Aí arrumei esse, só que era das 4h30 às 6h30 da manhã. Então eu dormia às 6 horas da tarde, e aí acordava às 4h30, ia pro jornal, depois saía de lá e ia pra escola, né? Ia trabalhar de uniforme, de colegial. Comecei a trabalhar em 68. Não era um ano bom para se começar a trabalhar em jornal, né? Eu, inclusive, fui preso porque eu estava chegando na casa desse meu amigo que me arrumou esse emprego para estudar para o vestibular e estavam dando uma batida na casa dele. O cunhado era do Sindicato dos Arquitetos e tal. E aí eu cheguei, os caras, documentos. Eu estava com a minha primeira carteira de trabalho. Falei, pô, documento eu tenho aqui, carteira de trabalho. Puxei, o cara falou, jornalista, vamos entrando. E ficou uma semana preso em Comunicáveis. Foi uma mulher devolver os discos, ficou presa também. E aí era praticamente impossível trabalhar em jornal. Eu comecei em 68 fazendo 10 desenhos por dia. Tinha a charge editorial, tinha desenho de esporte, de horóscopo, de crônicas e tal. E 6 meses depois eu estava fazendo só 2 desenhos que eram de crônicas, que não tinham nenhuma
atualidade e tal, eram mandadas daqui do Rio pelo Mário de Moraes. Eu ilustrava essas duas crônicas. Fiquei assim 8 anos nesse jornal ilustrando só crônicas, né? Então foi uma época que você praticamente não tinha a sensação de estar fazendo um trabalho. Aí nós entramos na Faculdade de Arquitetura e lá dentro tinha esse desenhista, o Luiz G, o Laerte e tal. E eu me lembro quando o Luiz G veio me vender a primeira revista, Balão. Aí, quer um balão aí e tal? Que era uma revista feita nas oficinas da Escola de Arquitetura. E aí a gente teve a sensação, nós entramos evidentemente para a revista, e tivemos a sensação de estar fazendo realmente o desenho que a gente queria fazer, o desenho vivo, né, para publicar com ideias e atualidade e tal. E depois a gente saía vendendo e vendia de mão em mão uma tiragem de 1.000 exemplares, 1.500, chegamos a fazer 2.000. E fizemos isso uns 3, 4 anos, uns 10 números. E aí quando fomos partir para fazer comercialmente, brigamos. Porque um achava que o título era dele, que vários motivos aí nós brigamos e cada um foi para um lado, né, fazer a sua carreira e tal. Mas foi uma experiência para nós importantíssima de você sentir que você estava fazendo um desenho vivo mesmo, né? Tem essas diferenças de personalidade entre eu e meu irmão que se refletem no desenho, né? Quer dizer, ele sempre foi o cara mais envolvente, gosta de desenhar cenários, faz música e tal. E eu sou o cara mais sintético. E as nossas caricaturas são diferentes também, porque ele, em termos de caricatura, ele é mais superficial, porque ele está preocupado com o todo, né? E eu sou mais agudo, porque eu pego mais a cara da pessoa, não faço o todo. Então tem diferenças de personalidade bem visíveis, que até entre outros seguidores meus tem menos diferença do que entre eu e meu irmão. É mais fácil você confundir um trabalho meu com o do Ike, ou com o Ronaldo de Belo Horizonte, do que meu e do meu irmão. Bom, influências... Em 68, nessa época que eu comecei a trabalhar, apareceu um argentino desenhando em São Paulo, que é o Luiz Trimano, que mora hoje aqui em Santa Teresa. Esse cara começou a publicar na Folha de São Paulo, depois publicou na Veja. E os desenhos, de certa maneira, mexeram com a gente, porque ele conseguia criar com pequenos tracinhos uma trama e uma construção emocionante, né? Então o Trimano foi essa experiência assim plástica, gráfica, embora eu não tenha conseguido ir muito nesse caminho dele, né? Porque era uma coisa que precisava de muita técnica, muita maestria, né? E a gente se formando autodidaticamente, assim, não deu para desenvolver aquela técnica. Outros caras desenvolveram, como o Loredano e tal. Mas o Trimano foi um choque gráfico. Os caras da revista Mad, Mort Drucker, os caras que faziam caricaturas, né, também influenciaram bastante a gente. E depois que eu comecei a trabalhar aqui no jornal Opinião, depois do Movimento em São Paulo, e aí vim para o Jornal do Brasil, aí conheci pessoalmente o pessoal do Pasquim, Milor e Jaguar e tal. Aí que eu percebi que o humor é fundamental. Então eu juntei um pouco do humor do Pasquim com esse desenho mais carregado graficamente do Trimano, e essas são as influências principais, né? Não tenho a menor vocação política, né? Eu, quando eu entrei na faculdade, tentei fazer movimento estudantil e tal, e eu vi que eu não tenho a menor vocação para falar em público, para falar em assembleia, me dá branco, eu esqueço as coisas e tal. Então, eu também realizo a vocação política através desse acompanhamento do desenho, né, da charge.
minha infância foi em São Paulo, bairro da Vila Madalena, que era uma rua que você via, o asfalto chegava até a minha casa, depois começava a rua de terra batida. Então era meio uma zona rural ali, pré-rural. Mas era em São Paulo, né? Sempre foi aquela cidade enorme. E onde a gente sempre teve a sensação que estava no centro do mundo, né? Em São Paulo. Quando eu comecei a vir para o Rio de Janeiro, que eu vi que não era sequer o centro do Brasil, São Paulo. E tive essa surpresa. Assim. Então, foi uma infância meio interiorana e cosmopolita ao mesmo tempo. Além do fato de ser gêmeo, né, ser irmão gêmeo, então tem uma infância meio particular nesse sentido, que os gêmeos são mais irmãos mais, como se diria, fraternos, mais solidários do que os outros, né? Passam pelas mesmas experiências ao mesmo tempo e tal. Então é uma infância meio interessante, meio engraçada, acho que é infância de humorista. Bom, eu comecei a trabalhar em 68, em 69 aparece o Pasquim. Aquilo foi um choque, né, também pra gente, incrível, porque o sucesso que esses desenhos do Enfio, do Jaguar, do Ziraldo, do Fortuna desenhavam muito bem, as páginas do Milor e os textos de Paulo Francis, Sérgio Augusto e tal, foi a revolução cultural nossa, foi o Pasquim, né? E agora esses caras, então eu que já estava trabalhando no jornal, eu me sentia lá em São Paulo uma sensação parecida que eu tinha na minha infância, que era o seguinte: eu via aqueles programinhas infantis e via os caras serem sorteados para ir no programa infantil, qualquer coisa, e ficava puto porque eu nunca era sorteado. Mas eu nunca mandei carta para lá, né? Então eu via o Pasquim fazendo aquele sucesso todo e também ficava puto porque os caras não me chamavam. Mas eu também nunca tinha mandado uma carta, nunca tinha vindo aqui atrás desses caras e tal. E aí o que aconteceu? Esses caras eram brilhantes, eram geniais inclusive a revolução que eles fizeram na linguagem jornalística foi a revolução da informalidade, né? Você escrever coloquialmente, como você fala, você escreve. Aquelas entrevistas que era simples, problema técnico, eles não tinham como editar aquilo, então eles tiravam a fita exatamente como foi gravada, né? Com os risos, com pausa, com não sei o que e tal. E isso foi uma revolução na linguagem jornalística que usava, ainda nesse tempo, 68, nariz de cera, né? Grandes introduções para falar de uma coisa, era meio rococó e tal. Eles romperam com isso tudo, fizeram uma revolução. Agora, qual era a arma deles? Era a genialidade de cada um e a espontaneidade. Então, a primeira ideia era, geralmente, a melhor, né? Eu, para me diferenciar dessa geração, eu tive que começar a elaborar um método que é esse método que eu chamo de jogar a ideia fora. Você fica rabiscando ideias, e as primeiras, que é o que essa geração faria com muito mais brilho do que você joga fora porque eles iam fazer mesmo e ia ter mais repercussão do que a tua. Então você joga fora as primeiras. Aí você começa a trabalhar ideias mais elaboradas. E o desenho também, a caricatura é uma coisa um pouco mais elaborada que essa geração não fazia, né? O Fortuna fez grandes caricaturas do Castelo Branco, mas ela simplesmente não tinha cara, era o cap sem pescoço e tal, né? Ou então de costas se via aquela cabeça. E o Trimano fazia caricaturas, nós já fazíamos caricatura e desenvolvemos esse troço, né, de juntando uma ideia mais elaborada e um desenho mais elaborado, inclusive para se diferenciar deles, né? Bom, eu tenho esse negócio de jogar a ideia fora, né? Eu leio os jornais aqui de manhã, depois leio os jornais na redação, e aí começo a rabiscar lá por volta de 3 horas da tarde, começo a rabiscar, jogar a ideia fora, né? Porque eu não jogo fora, eu tenho tudo guardado, todas as ideias, porque às vezes eu faço uma repescagem e acho ideias ali naquele bolo de rabisco que dá para se aproveitar. E aí eu tenho que, por volta de 6 horas, ter uma ideia do que eu vou fazer para o diagramador saber a dimensão, né? E 8 horas tem que entregar, fecha a primeira página, 8 horas. Então aí vai o dia inteiro, né? Você começa lendo o jornal e depois fica rabiscando até acabar o desenho. Eu já usei computador para fazer animação na televisão, mas eu não sabia usar, tinha os operadores que usavam. Eu tenho um computador em casa, mas também não estou usando. Eu não tive tempo ainda de aprender a usar. O computador vai ser muito útil para mim, porque eu posso arquivar todas as caras
escanear, né, e botar na memória, e quando eu quiser, a posição que eu quiser, eu chamo e uso. Mas hoje eu faço isso na mão, quer dizer, eu desenho, tiro cópia colorida, depois recorto, colo e tal. E é um processo meio primitivo. Mas também tem um lado plástico que é legal, né? Você trabalha com uma certa dimensão que no computador você fica limitado ali a Claro que você tem milhares de possibilidades, mas o espaço físico não tem aquele mesmo prazer plástico que você tem com papel, com objeto, com coisa. Essa época eu comecei a trabalhar com 18 anos, aí conheci os primeiros jornalistas e os primeiros agnósticos, né? Que um dia, conversando comigo numa festinha, o cara me mostrou que realmente Deus não fazia sentido no mundo, porque tudo acontece sem essa presença, sem essa observação, né? E aí se encaixou um pouco uma maneira de ver o mundo que eliminei Deus da jogada. Ó, aquele quadro ali é do Périx, aquele frevo ali fantástico. Ele pintou 5 quadros na vida, e esse é um deles. Então, por esse quadro, você vê que é um cara que tinha um talento fantástico, né, para pintar. Ele podia ser um de Cavalcanti. O que você nota, comparando ele com o de Cavalcanti, é que não tem mulher no quadro. É um frevo só de homens, né? Então é uma coisa meio soturna, um mundo meio triste. Esse cara se matou em 61, com 37 anos de idade, num Réveillon, se sentindo completamente abandonado. Aí você fica pensando, um cara que tinha esse talento, como é que o cara se sente abandonado? Eu peguei essa peça para escrever, por acaso, eu estava na ateliê do Milor e estava lá o Paulo Betti com o grupo Prole de Adão, que é Antônio Grassi, Cristina Pereira, Andréa Beltrão, Eliane Giardini. E estavam discutindo com o Milor, que tinha sido contemporâneo do Périx. Eles chegaram a morar juntos e faziam uma sessão juntos e tal, que era o Pif Paf, que o Milor começou depois a desenhar porque o Périx não entregava. Já era meio desregrado no negócio. E aí eu vendo ali eles conversando, quem podia escrever essa peça e tal, e eu vi que eu tomando um whiskyzinho, aí tomei uma, quem pode escrever? 2, aí estou vendo eles pensando, quem pode escrever? O Geraldinho Carneiro, talvez o André Ervilho, talvez não sei o quê. No terceiro whisky eu falei, nós vamos escrever essa peça. E o Milor falou, nós quem? Falou, nós, eu, você e tal, porque eu senti que ia sair da mão do desenhista. A história do desenhista ia ser escrita por alguém de texto e tal, né? Eu falei, não, tem que escrever essa história. Aí eu comecei a entrevistar todo mundo, o Ziraldo, o Milor, o Jaguar, Fausto Wolff, todo mundo que conheceu o Périx, e tentar descobrir quem era esse cara, né, que tinha se matado, uma sensação de abandono e tal, e tendo tanto sucesso, ganhando tanto dinheiro. E aí você monta uma época, que é o Rio dos anos 50, né? Esse quadro é de 53, por exemplo. O sonho da revista Cruzeiro, que é a revista mais importante da América Latina, do futuro. Então, eles encomendam o prédio para o Oscar Niemeyer e o Chateaubriand faz o prédio na Rua do Livramento. Ali, quer dizer, eu acho que eles achavam que o futuro ia ser por ali. Não é, passou um pouco mais adiante ali, da Avenida Brasil para frente, né? Ou ainda estão tentando achar um lugar, mas evidentemente não é o bairro da Saúde, ali do Santo Cristo, porque ficou preservado, você anda e você ainda vê os mesmos botiquins que o Périx bebia e tal. Então eu fiz uma peça sobre essa época e sobre esse drama de um desenhista que não consegue se sentir acompanhado, ele se sentia só, né? Embora tivesse o maior sucesso da imprensa. Foi o humorista mais popular até o surgimento do Enfio, né? E mesmo assim, se você comparar numericamente, o Cruzeiro era uma coisa de 1 milhão de exemplares hoje, se você comparar. Então seria, talvez, de todos os desenhos de humor, o mais popular de todos os tempos, né? E justamente eu entrei nessa viagem do Périx tão profundamente que fiquei super deprimido, me sentindo abandonado, só faltava eu me matar. O resto, tudo que aconteceu com ele, eu via aparecer na minha frente, assim, cenas, né? Aí você vê aquilo acontecer com você. E eu tinha exatamente a mesma idade, 37 anos, quando fiz a peça. Então eu pirei, entrei numa depressão, não dormia mais, emagreci 15 quilos. E aí me afastei dos últimos ensaios, que eram os ensaios com eles de pé e tal. Quando eu fui ver uma semana antes de estrear, a primeira montagem,
Eu falei, ó, tá ótimo, agora vamos fazer o seguinte, o segundo ato começa por aqui e tal, e coisa aí, os caras me puseram para fora. Porque eles dizem o seguinte, autor bom é autor morto, né? Os caras estavam com tudo montado e eu cheguei lá para trocar só o que estava no meio, colocar no fim e tal, e coisa aí. E foi uma experiência interessante, mas não consegui fazer outra. Meu sonho era fazer história em quadrinhos, com cenários e tal, mas aí eu percebi que eu não sou esse desenhista. Desde pequeno eu sou o cara que desenha só as figuras principais, eu não desenho o cenário. O desenhista de quadrinho tem que gostar de desenhar cenário, gostar de envolver as pessoas, né? Meu irmão faz isso, meu irmão inclusive faz música e tal, ele procura ser um artista mais envolvente. Eu sou um cara mais frio, mais sintético, então não dá para fazer quadrinhos. Eu gosto de pintar, gostaria de ser pintor, mas ainda não consegui porque eu sou um artista do dia a dia também. Eu tenho hora de fechamento, 6 horas da tarde eu tenho que estar com uma ideia pronta sobre um fato político. Então eu não posso ficar mergulhado numa viagem que o pintor mergulha, né, da sua própria obra, da sua própria experiência plástica, pictórica e tal. O Jaguar tem uma frase ótima sobre o Steinberg, o humorista americano, que diz que o Steinberg é feliz porque ele não precisa trabalhar, ele fica só fazendo Steinberg, né? E eu falo isso dos pintores também. Os pintores são felizes porque não precisam trabalhar, ficam só pintando. Mas eu tenho que trabalhar para o jornal, tem hora de fechamento. Eu sou um artista do dia a dia, mais imediato, né, do que os artistas em geral. Então é como se a gente fosse também artista do jornal, mas é o Portinari que vai embrulhar o peixe nos dias seguintes, né? É uma arte perecível e tal, mas tudo bem, amanhã você faz outra melhor. Então o Jaguar também diz que a gente pinta uma Capela Sistina por dia. Talvez se juntar tudo dá uma Capela Sistina, né? Mas assim, bem devagarzinho.